Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 16 e verso 17. Vamos ler então o texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Senhor, obrigado pela tua bendita palavra esta verdadeira, a tua palavra revelada a nós, através do teu Espírito Santo, no qual nos dá entendimento para conhecermos, ó Pai, o quão maravilhoso o Senhor nos é, com bênção o Senhor nos dá. Senhor, que essa verdade Tu me capacite para eu transmitir, ó Pai, a esses que estão ouvindo, e que através dela eles sejam também edificados e abençoados. Usa-me, ó Pai, como instrumento Teu, para transmitir a Tua bendita palavra e edificar a Tua igreja. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito clara, onde ela nos mostra que nós estamos sujeitos a padecermos aflições. As aflições, as dores, as dificuldades, as tribulações, elas fazem parte da nossa vida. E essas tribulações, as aflições, ela vem sobre cada um de nós, independente da nossa condição social, independente da nossa idade, independente da cor da nossa pele, independente da nossa localização onde nós moramos, independente da nossa nacionalidade. Nós todos somos sujeitos, em algum momento da nossa vida, sofremos algum mal, algum dano que pode assolar as nossas vidas. João, capítulo 16, o verso 33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos, capítulo 14, o verso 22 diz: Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus, ele foi muito claro em mostrar que nós somos sujeitos a sermos afligidos. Mateus 10, 34 e 35, ele diz: Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Essa é uma realidade que faz parte da nossa vida, sermos afligidos, sermos perseguidos. As tribulações faz parte deste mundo mal, Quando nós olhamos aqui para o contexto desse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que Jesus, ele revela a nós que a base para o nosso relacionamento com Ele é o amor. Olha o que ele diz no verso 15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que nos leva a nós termos relacionamento com Deus é o fato de nós amarmos a Ele. Diante disso, nós nos relacionamos com Deus porque nós amamos a Ele, e não porque Ele nos dá o livramento, não porque nós estamos bem de saúde, não porque nós estamos empregados. A base do nosso relacionamento com Ele, e o que nos leva a nós obedecermos a Deus, é porque nós amamos a Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele nos faz. A verdade é que nós, enquanto filhos de Deus, amamos o Deus da bênção, e não as bênçãos de Deus.
somos gratos, porque Deus, Ele nos abençoa. Mas isso não é o que nos motiva a virmos à casa do Senhor, porque pode ocorrer que haja aqui alguém desempregado, alguém que está passando por tribulação, alguém que está passando por uma angústia, alguém que está passando por uma certa dificuldade. Isso não impediu de vir buscar e adorar a Deus, porque a base do nosso relacionamento com Deus é o amor. O verso 15 fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. É nisso que consiste a nossa obediência, o nosso amor para com Ele, o nosso amor para com Ele. Já nesse texto que nós acabamos de ler, o verso 16, o verso 17, capítulo 14 de João, nós vemos aqui que Deus, Ele demonstra o seu amor para conosco, ao enviar o Espírito Santo para que pudesse ficar conosco. O Espírito Santo que Deus enviou como manifestação, como revelação, como prova do seu amor para conosco, Ele tanto derrama o amor dele em nossos corações, como também esse mesmo Espírito que for enviado por Deus, ele nos capacita para que nós pudéssemos estar obedecendo a Deus. Desta forma, nós conseguimos então demonstrar que nós amamos a Deus, porque o Espírito Santo nos capacita à obediência. Assim, é um relacionamento de amor. Deus nos ama e enviou o Espírito Santo. Deus nos ama e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus, Ele prova que nos ama, e nós em contrapartida também o amamos e obedecemos a Ele. E é um relacionamento então tendo como base o amor. E visto que o amor de Deus está em nossos corações, e esse amor pelo Espírito Santo nos capacita a obedecermos a Ele, então a nossa vida é pautada pela graça de Deus, pela capacitação de Deus, pelo Deus que está sempre nos fortalecendo. Diante disso, nós podemos dizer que nada nos separará do amor de Deus. Nada fará com que nós venhamos desistir de Deus, e nada fará com que impeça de nós continuarmos na presença do Senhor. Romanos, capítulo 8, do verso 35 ao verso 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor, e Ele demonstra então o amor dele enviando o seu Espírito para estar conosco. É sobre isso que nós estaremos falando esta noite. Vamos ver aqui a partir do verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Para nós entendermos aqui esse texto, é importante nós entendermos um pouco da gramática no grego. No português, existe uma única palavra que designa a questão outro. Quando eu quero falar em relação a outro, só existe essa palavra. No grego, existem duas palavras quando você quer falar outro. Existe a palavra allos e a palavra heteros. Allos, ele tem um sentido de outro do mesmo tipo. Já a palavra heteros tem um sentido de outra natureza,
completamente diferente. Eu vou tentar exemplificar aqui. Vamos supor um pai que ele tenha 3 filhos. Em relação a esses 3 filhos, 2 são dele mesmo, são gerados pela esposa dele, resultado dele, é filho dele, biologicamente filho dele. O terceiro é um filho biológico. Eles estão conversando, ele pode afirmar para alguém: olha, esse aqui é o meu filho, mas eu tenho outro filho. E quando ele fala, eu tenho outro filho, se referindo ao irmão desse mais velho, ao filho dele biológico, então ele fala, o meu outro filho. Mas quando ele vai se referir ao terceiro filho, que seria o filho adotado, o filho que não é biologicamente dele, por mais que ele ame esse filho, por mais que seja filho que ele tem o mesmo carinho, que ele realmente tem o mesmo comportamento, a mesma forma de criar, não é o filho biológico dele, mas ele vai dizer, eu tenho outro filho. Nós usamos no português a mesma palavra, tanto para outro biologicamente, como para outro que não é filho dele, nós falamos outro. Veja bem, já no grego usa-se 2 palavras. Se esse pai de família ele iria falar para o outro filho biológico, ele iria dizer, eu tenho halos, porque o sentido é, eu tenho outro filho igual a esse, eu tenho halos, é idêntico a esse, é o mesmo. Mas se ele fosse referir-se ao filho dele biológico, ele ia dizer, eu tenho heteros filho. Não é meu biologicamente, não é meu, por mais que ele amasse, por mais que fosse filho verdadeiro dele, por mais que ele criasse igual, mas biologicamente não é filho dele. Então ele ia dizer heteros. Você entende? No português usamos somente uma palavra, no grego usa-se 2, halos ou hetero. Vamos ver isso dentro de um exemplo bíblico. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 e o verso 7. Paulo, então, ele falando aos Gálatas, ele diz, Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro, ou seja, heteros. Ele está dizendo aqui, vocês deixaram esse evangelho e vocês agora estão em um evangelho diferente. Não é o mesmo evangelho do qual eu tenho pregado para vocês. Ele é outro, mas outro, ele é heteros, não é da mesma natureza, não é semelhante, não é igual, é outro, é um evangelho falso, ele é heteros. Maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para heteros, um outro diferente, um outro que não é igual, heteros. Aí ele continua, o qual não é outro, aí ele já usa a palavra halos, no qual não é outro da mesma semelhança com o evangelho no qual eu prego, não é outro da mesma característica, não é outro, halos, não é o evangelho verdadeiro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, numa mesma passagem, nós vemos aqui a palavra outro 2 vezes, que no português usamos somente uma palavra, mas no grego usa-se 2, halos ou então heteros. Halos, ele tem um sentido de outro, no mesmo tipo. Heteros tem um sentido de outra natureza, completamente diferente. Entendendo isso, vamos ver aqui o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, ou seja, outro halos,
outro igual, outro da mesma forma, outro semelhante a mim, outro que queria capacitar a igreja, queria estar com a igreja, mas seria idêntico a mim. Eu rogarei ao Pai e Ele nos mandará outro, semelhante, igual, da mesma espécie e da mesma forma, perfeito como eu, outro, aros. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador, literalmente, poderia ser traduzido como chamado para o lado para ajudar. Consolador tem a conotação de ajudante, conselheiro, exortador, intercessor, incentivador e advogado de defesa. O Espírito Santo é o substituto perfeito, igual, seria o outro que iria capacitar, queria advogar, queria estar junto aos cristãos, junto a cada um de nós. Eu vos mandarei outro, o Consolador. Esse Espírito Santo, ele é um Paracletos, igual ao Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, o verso 1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um Paracleto. 1 João, capítulo 2, o verso 1, referindo-se a Jesus, ele é chamado do Paracleto, advogado, que é o mesmo sentido de consolador, ajudador. Nós temos um advogado, um consolador, um paracleto, um ajudador que estará conosco. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um paracleto para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele é chamado então de paracleto, igual ao Espírito Santo. João capítulo 14, o verso 26 diz: mas aquele Paracleto, João 14, 26, mas aquele Consolador, aquele Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A promessa de Jesus aqui no verso 16 é: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um ajudador, um consolador, um conselheiro, um intercessor, um incentivador, um advogado de defesa, semelhante a mim, perfeito, igual a mim. É como Jesus dissesse: eu não vou estar mais com vocês fisicamente, mas eu estarei com vocês agora através do meu Espírito, porque o meu Consolador é um igual a mim, é o mesmo Deus, é o Espírito Santo, é o Paracletos, é o ajudador, é o Consolador. É essa promessa que Ele então faz. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador. Ele continua: para que fique convosco para sempre. Esse outro, que é igual, que é semelhante, que é perfeito, assim como Jesus Cristo, Ele ficará conosco para sempre. E com qual objetivo? Primeiro, para fortalecer os cristãos. Efésios, capítulo 3, o verso 16: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. O Consolador, o Espírito Santo que foi te dado, e Ele está contigo, Ele tem o propósito de te fortalecer. Efésios 3,16: o Espírito Santo, o igual a Jesus, outro
semelhante a Jesus, o Consolador, ele foi te dado para interceder pelos cristãos. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Consolador, o Espírito Santo, que foi dado a você, está aí para te ajudar na intercessão. Ele está aí para te fortalecer. O Espírito Santo também ele foi te dado para distribuir dons aos cristãos. 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você tem pelo menos um dom dado da parte do Espírito Santo. Use o dom, porque ele já te deu. O Espírito Santo, que é o outro Consolador, semelhante a Jesus, perfeito, que foi dado a você para te ensinar. Lucas, capítulo 12, verso 11 e 12 diz: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. O Espírito Santo habita em você e ele te ensina o que você deve falar em momentos de pressão, momentos de dificuldade. O Espírito Santo que foi dado a você, que habita em você, o Consolador, ele foi te dado para te capacitar. Atos, capítulo 1, o verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi dada a virtude, o poder, dunamis de Deus, essa capacitação para que você pudesse ser mártir, para que você pudesse ser uma testemunha, e você então falar de Jesus no seu contexto aqui de município, no seu contexto de estado, no seu contexto de país, ou até fora, até os confins da terra. E Ele é quem te dá essa capacitação. O Espírito Santo, no qual foi nos dado, ele testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Tira qualquer dúvida, qualquer incerteza em relação à sua condição de filho de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 16: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ainda que alguém possa contestar a sua condição de filho, a sua certeza é dada não pelo que os outros dizem, mas por causa do Espírito Santo que te foi dado, e ele testifica que você é filho de Deus. Esse outro Consolador, que é semelhante, que é igual, que é da mesma forma, perfeito, assim como Jesus, ele foi te dado para te direcionar, para te ajudar em tuas decisões, para que você seja então guiado por ele. Atos, capítulo 13, verso 4: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Deus então direcionou pelo Espírito Santo, enviando ali os discípulos, os apóstolos, em relação a onde eles deveriam ir. Atos 16, versos 6 e 7: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. É o Espírito Santo que impede de você ir em lugares onde não é a vontade de Deus, da mesma forma como ele te direciona para que você vá no lugar onde é a vontade de Deus. É a paz dele que te direciona.
é você ser sensível à sua voz, e na hora que você for tomar um direcionamento, Ele então te guia. Esse Espírito Santo foi te dado para então guiar os cristãos, direcionar e guiar. Romanos, capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O fato de você ser filho, o Espírito Santo te guia, te direcionando, te mostrando o caminho certo no qual você deve conduzir, isso respaldado pela sua bendita palavra. O que for para a glória de Deus, o que for de acordo com a vontade de Deus, o que for resposta de você obedecer a Deus, Ele te faz lembrar e te guia. Gálatas, capítulo 5, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. O Espírito Santo que te foi dado, Ele está também te ajudando a orientar os cristãos. Atos, capítulo 15, verso 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então é o Espírito Santo orientando a como os cristãos deviam estar lhe servindo e obedecendo a Deus. O Espírito Santo também, ele foi nos dado para nos regenerar. João, capítulo 3, o verso 6, e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele é que te regenera, Ele é que te dá nova vida. É esse Espírito Santo que foi te dado. O Espírito Santo também, habitando em nós, Ele ilumina as nossas vidas, para nós conhecermos a Deus através da sua bendita palavra. Nós conhecemos a Deus não através de visões, novas revelações, não através de profecias, mas conhecemos a Deus através da sua bendita palavra. E é o Espírito Santo que nos ajuda a conhecermos a Deus, iluminando a nossa mente, para que possamos conhecer a Deus. 1 Coríntios 2, do 10 ao 13, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito Santo que nos foi dado, o Consolador, ele também é quem santifica a tua vida. Esse é o motivo, o propósito pelo qual o Espírito Santo te foi dado, para ele te ajudar na sua santificação. 1 Pedro 1, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 Tessalonicenses 2,13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Essa é a manifestação do Espírito Santo na sua vida, é o porquê dele ter dado, ser dado a você. Não que essa lista seja uma lista exaustiva, mas aqui nós podemos ter um vislumbre do motivo pelo qual o Espírito Santo nos foi dado. E entenda isso, o Senhor Jesus Cristo, ele fez essa promessa, capítulo 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele foi te dado, e ele está com você para sempre. Então, para sempre, você pode usufruir de todas as benesses que ele pode proporcionar em sua vida. O verso 17, o Espírito de verdade.
Jesus aqui chamou o Espírito de verdade para enfatizar o seu trabalho de revelar a verdade espiritual aos crentes. É o Espírito Santo quem revela as verdades espirituais que estão aqui na Escritura Sagrada. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos condições de conhecermos a Deus, visto que Deus ele se revela pela sua palavra. João capítulo 15, verso 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Em particular, o Espírito Santo iria revelar aos apóstolos a verdade inspiradas no Novo Testamento. João capítulo 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Assim também João 16, o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo, ele então instruindo, inspirando os apóstolos acerca do Novo Testamento, da inspiração do Novo Testamento, tudo quanto Jesus havia ensinado. Assim nós entendemos que a obra do Senhor Jesus Cristo, ela não terminou a partir da sua ascensão, mas ele continuou através do Espírito Santo, inspirando então a palavra de Deus aos seus apóstolos. E é o mesmo Espírito que revelou no Velho Testamento, também ele revelou no Novo Testamento. Ele diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dá outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Esse Espírito que revela a verdade aos cristãos, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Entenda, as pessoas não regeneradas, elas não têm condição e a capacitação para conhecer as verdades reveladas na Escritura Sagrada, visto que só pode conhecer e entender a palavra de Deus quem tem o Espírito Santo. Ele diz no verso 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, verso 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado ali a todos os cristãos, e eles começaram a proclamar ali da glória de Deus, aqueles que não tinham o Espírito Santo atribuíram essa manifestação do Espírito Santo como embriaguez. Por que eles atribuíram àqueles que estavam cheios do Espírito Santo como se estivessem embriagados? Porque quem não tem o Espírito Santo não pode conhecer as verdades de Deus. Atos 2, o verso 13 diz: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de bebida, estão embriagados. É só quem tem o Espírito Santo que pode então conhecer as verdades que foram reveladas através da sua bendita palavra. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e o mundo não conhece. Ele continua: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo que foi dado a nós, ele foi concedido a partir ali do dia de Pentecostes, quando então todos ali foram batizados com o Espírito Santo. A partir então desse batismo do Espírito Santo é quando nasceu a igreja, porque foi a partir do derramar do Espírito Santo onde formou-se o corpo.
O corpo de Cristo ele foi formado a partir do derramamento do Espírito Santo. Então, isso tornou-se uma norma para toda a cristandade, que quando nos convertemos, nós somos então batizados com o Espírito Santo na hora da conversão, e esse batismo faz com que nós façamos parte do corpo de Cristo. Isso então tornou-se norma para toda a cristandade, receber o Espírito Santo na hora da conversão, fazendo então agora parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, o verso 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. É a partir daí que nasce a igreja, porque com o batismo do Espírito Santo forma-se um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Essa promessa, ela foi tão real na vida dos cristãos, a ponto de que, se alguém não recebe o Espírito Santo, alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa, ela não pertence a Deus. Se alguém porventura disser que não tem o Espírito Santo, que não foi batizado pelo Espírito Santo, é o mesmo que dizer que essa pessoa não é convertida, que ela não tem uma experiência de novo nascimento, ou que ela não pertence a Deus. Romanos 8, verso 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não foi batizado com o Espírito Santo, se alguém não recebeu o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Deus. Concluindo aqui o verso 16 e o verso 17, nós temos aqui uma maravilha de promessa do Senhor Jesus Cristo dado a nós. E ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o que nós recebemos da parte do Pai foi o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Concluído, eu quero que você entenda que essa promessa do Senhor Jesus Cristo se cumpriu, e o Espírito de verdade, o Consolador, que está convosco para sempre, habita em você, e você hoje é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa promessa de Deus se cumpriu. Você é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em você te proporciona todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos concedidas pela obra dele na sua vida. Encha-se do Espírito Santo, se santifique pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, ore auxiliado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, deixe-se ser cheio do Espírito Santo, e que a obra do Senhor seja realizada na sua vida, e viva no Espírito, em nome de Jesus. Oremos. A Deus, obrigado pela tua bendita promessa que se cumpriu e que foi dada a nós, e nós agora, como filhos, no qual temos esse reconhecimento, essa fé, essa convicção, porque é o teu Espírito que testifica conosco. Obrigado, ó Pai, por vivermos como filho, que possamos, ó Pai querido, estar debaixo da tua graça, da tua bênção, e podemos, ó Pai, gozar da tua manifestação, da tua glória sobre nós.
Abra, Pai, o nosso entendimento para desfrutarmos de todas as bênçãos que vêm com o Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos nessa graça, nessa manifestação, nesse direcionamento, andarmos e vivermos pelo Teu Espírito, sendo cheios do Teu Espírito. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.